Meu nome, José Lucas, e a data do meu nascimento, 16/6/42, natural de Caratinga, que tem registrado o Jequitá, né? Caratinga. E eu desloquei de Valadares, de Caratinga, dia 14 de maio de 1962, com destino a governador aos cuidados da SUCAM. O senhor é da região de Caratinga, né? Então, o senhor vem em 62. Isso. E, basicamente, como que era Caratinga, a região de Caratinga, Manhuaçu, nesse período? Era fraco, né? Era fraco. Em qual sentido? Assim? Fraco, o meio de população, tudo é carente, né? Muito carente. Hoje não. Hoje Caratinga hoje está subdesenvolvido, existe até prédios, né? Mas naquela época não, naquela época era muito decadente a cidade, né? Era uma cidade antiga, né? Porque quando eu saí de Caratinga, parece que Caratinga estava numa faixa de 116 anos, por aí, né? De fundação. Mas mesmo assim, Caratinga era bem pobre. Era pobre. Hoje não, hoje está subdesenvolvido. Bem pobre no sentido de falar, porque por outro lado não era pobre, porque lá tem muito café, na região de café, né? Então, na medida que é região de café, então sempre tem corre um dinheirozinho, né? Mas só que a situação financeira da cidade não era boa, né? Cujo eu trabalhei dentro na prefeitura de Caratinga, 3 anos, 10 meses, 23 dias. Né? Eu trabalhei lá. Eu trabalhei na prefeitura. De forma que a gente trabalhava na zona rural, né? Serviço braçal, né? Não era serviço braçal. Mas, então, a gente sabe que hoje está tudo subdesenvolvido, Caratinga. Eu estive lá mês passado, mês de julho, está subdesenvolvido lá, né? Melhorou bastante, né? Melhorou bastante. Hoje, a população é outra, porque as ruas, tudo, né? Estruturação lá vai sempre melhorando, né? Dia após dia. No que diz respeito a essa mesma região, mas pelo fato de o senhor esteve ligado à questão da saúde e a questão da saúde, saneamento básico, nessa região, como é que era? Péssimo. Também? Péssimo. Na época era péssimo. Existia saneamento? Não, existia, mas era muito fraco. Existia, mas era fraco. Você entendeu? Muito fraco. Fraco. Não era uma coisa igual hoje né? Porque hoje está subdesenvolvida a unidade de saúde, de qualquer forma, de um lado ou de outro, ela está mais ou menos desenvolvida. E na época que a gente, lá dentro de Caratinga, não era. Inclusive a gente, quando precisava de fazer uma consulta, olha para você ver como é que as coisas eram. Se você precisasse fazer uma consulta. No fim, a gente observa que naquela época era tão desorganizada, principalmente a unidade de saúde, que a prefeitura, vamos supor, você precisar de fazer uma consulta, igual nós temos o SUS hoje, você tinha que fazer uma ordem do prefeito, uma assinatura do prefeito, se você fosse funcionário da prefeitura. O médico atendia, mas se você fosse funcionário da prefeitura. Entendeu? Caso contrário? Não, ao contrário, não era difícil, entendeu? O Departamento Nacional de Administração Rurais, que era o DENERU, na época que atingia, ele fazia nos postos lá, posto da SUCAM, eles faziam. Eu nem era funcionário, na época eu não era funcionário, eu era novo. Na época eles faziam lá aqueles exames de fezes, as mães, os pais tinham que levar os filhos para fazer exame de fezes, mas era a parte da SUCAM que fazia, né? O posto de saúde fazia, mas era muito lento, você entendeu? Era lento na época. Fazia, não deixaram de fazer, mas fazia, mas era lento.
Isso aí na região de Caratinga. Dentro de Caratinga. E quando o senhor veio para Valadares, qual que era a idade do senhor, basicamente? 19 para 20 anos, eu tenho 62. Eu vim para cá em 62. Eu sou de 42. 20 anos. É uma faixa, é isso mesmo. Quando você chegou aqui em Valadares? 20 anos, porque 21 anos incompleto eu me casei. Eu casei em janeiro de 63. 3 de janeiro de 63 eu me casei. Quando você chegou aqui em Valadares, como que era a Valadares que o senhor se deparou aqui? Valadares, em primeiro lugar, não existia carro. Quando eu cheguei aqui, dia 14 de maio, como eu já citei para vocês, 14 de maio de 62, eu vim para apresentar o inspetor aqui na área de trabalho, já presenciando a SUCAM. Então, na medida que eu apresentei aí, que eu cheguei aqui, a gente não via carro. Se você precisasse fazer qualquer viagem aqui de carro, você tinha que pegar uma charrete. Charrete tinha de fora a fora, que você espiava aqui essa avenida, Avenida JK aqui, era charrete pura. Você tem lá no centro a charrete pura. Era a charrete que funcionava lá, naquele lugar, entendeu? Então você chegava, conversava com um charreteiro, ele carregava você lugar que fosse para você ir. Pagava caro? Não é, cara, razoável, né? Era razoável na época. Mas de maneira que você tinha que... Não tinha carro, não. Não existia carro, não. Entendeu? Não. Tinha escola em Valadares quando você chegou aqui? Tinha. Não, escola tinha, mas eu não sei dar uma definição às escolas, porque a gente, logo que chegou aqui, a gente já foi imediatamente desviando para a Açucena. Então lá no município da Açucena, a gente não dá um resultado satisfatório a esse sentido, porque a gente vivia mais na zona rural, né? Trabalhando na zona rural, no passado de fazenda em fazenda, nas zonas rurais, entendeu? Então a gente não dá uma definição concreta como era as escolas. Tinha as escolas sempre, né? Teve escola, mas não é igual hoje, né? Mas tinha, né? Imaculada Conceição e Clóvis, isso tudo já existia, né? Mas não é igual hoje, que hoje está subdesenvolvido, né? E a saúde em Valadares? Saúde em Valadares, meu filho. Quem pagava o INSS, não era INSS, não era INSS. Não. Oh, meu Deus, como é que é? NPS. Quem tinha carteirinha de NPS? Se você trabalhava numa firma, você tinha sua carteira do NPS, você tinha o direito de chegar lá, você fazia consulta, mas se a sua carteira tivesse tido em dia. Se não tivesse, você não consultava, não. Na época, você não consultava, não. Consultava sim. Inclusive, eu morava no bairro São Paulo, mudei para o bairro São Paulo na época, em 67 para 68. Eu mudei do Periquito, porque quando eu saí de Caratinga, eu vim direto, já com a família, eu já vim direto para Periquito. De Periquito eu vim para bairro São Paulo. Do bairro São Paulo, eu me desloquei para Paca. Entendeu? No bairro São Paulo, a minha senhora nós tivemos uma filha, e essa menina, a gente trabalhava, mas as coisas não eram normalizadas como é hoje. Então, a gente teve que pagar tudo particular, no peso do dinheiro, entendeu? O problema do parto da minha esposa na época. Porque, então, quer dizer, por aí você vê que hoje, uma pessoa está doente, nós pegamos ele e levamos lá no hospital regional, ele é atendido na hora. Você entendeu? Naquele tempo não era assim. Atendia, mas se você fosse com a sua carteirinha em dia. Se não fosse, não tinha, não. Então era fraco. Ajudava. Participava, mas não é igual hoje nós temos um meio de comunicação.
É diferente, entendeu? E as pessoas, por exemplo, que não pagavam, como que era assim, quando elas passavam mal e tal, será que... Ó, menino, eles levavam lá, mas sofria muito, né? Eles eram atendidos lá no regional, mas só Deus sabe, né? Só Deus sabe, porque o negócio era difícil. Porque o CESP atendia o setor dele, né? O regional atendia o setor dele, mas a maioria do setor dele era tudo com a carteirinha de trabalho que a pessoa tinha. Se você pagava o NPS, então você estava bonito, igual tem muitas carteirinhas aí. Você tirava a carteirinha e pronto, apresentava. Não, entra para dentro, vai tirar, fazer consulta, vai internar, qualquer coisa que precisar, entendeu? Mas se você não tivesse, já era mais difícil, né? Já era bem mais difícil, não era igual hoje, não. Hoje modificou muito. Você tira o análise de uma coisa que eu estou te falando, a unidade de saúde, numa parte, a gente tem que ir adiante e voltar atrás. Numa parte, muitas vezes nós falamos que a unidade de saúde não é boa. Mas voltando atrás, você pode observar que a unidade de saúde tem sentido hoje. Por exemplo, esses povoados pequenos, São Geraldo da Piedade, Paca, Periquito, Pedra Corrida, NAC, na época NAC não era cidade, Periquito não era cidade, nada, né? Então o que era? Você chegava lá, o farmacêutico do lugar, você espiava que ele estava a fila igual o INSS hoje, o INPS da antigamente, aquela fila para os farmacêuticos atender as pessoas. Era pago? Era, mas ele atendia ali. Aqui dentro de Valadares, você tira uma análise por várias farmácias aqui que fazem tratamento. Hoje você chega lá, a farmácia está cheia de gente para atender o povo. Mas devido a esse PSA que hoje existe, o PSA ajuda muito. A mãe tem uma consulta, a pessoa vem nas casas, faz a visita, aquela coisa tudo. Olha que dia que o camarada vai fazer, marcar a consulta para ele faz a consulta, tudo direitinho. Mas naquele tempo você tinha que ir só na farmácia. Eu lembro que o farmacêutico aqui, no São Geraldo da Piedade, ele tinha que 6 horas da manhã, a porta dele estava cheinha de gente. Gonzaga, Santa Efigênia de Minas, São Geraldo da Piedade, aquilo estava cheinho de gente, entendeu? Então, hoje já é diferente. Você chega naquelas farmácias, lá está só aquelas pessoas para atender só o sentido daqueles que não vão pelas SUS. Diminuiu mais de 40% ou 60%. Vê que a unidade de saúde hoje modificou. Principalmente a classe pequena. Ela é difícil? É, mas tem aonde pegar. Antigamente não tinha. Entendeu? Não. E remédio naquela época, José? Difícil. Era caro? Caro, toda a vida remédio, você já viu, né? O governo, na medida do governo lá, toda a vida o remédio foi alto. E o pessoal que não tinha condição de comprar, o que eles faziam? Ué. Tomava do mato? Geralmente tinha muito o remédio do campo, geralmente, é o pau que rolava antigamente. Tem muita família que não conhecia farmácia. Não conhecia remédio de farmácia. Hoje que o remédio de farmácia está atuando muito. Bem mais, porque hoje quase ninguém fala em remédio é muito difícil você encontrar uma pessoa, né, que fala em remédio do campo. É muito difícil, muito difícil. Né? E antigamente não, antigamente era... Meu pai mesmo, pelo menos, uma vez, ele em Caratinga, ele foi fazer tá trabalhando na prefeitura, e ele caiu uma pedra em cima dele aqui assim, cortou os dedos, e meu pai, esses povo antigo, é diferente de nós, não é igual a nós não. Não aceitava muita coisa não. O prefeito levou meu pai para o hospital. Por aí vocês vão tirar uma análise do que era o tempo antigo. Levou para o hospital. Chegou no hospital, eles veio com a injeção para aplicar nele. O que fez? O que aconteceu? Ele falou assim, alto lá, eu não aceito isso não. Meu pai falou, eu não aceito isso. Aí o prefeito, esse prefeito, na época ele era vivo, hoje é falecido, o vulgo Dr. Maninho, em Caratinga.
Ele virou para o meu pai e falou assim, você precisa fazer o exame. Você precisa tomar injeção para você melhorar. Ele falou assim, eu sei o que eu vou tomar. Pode me levar para casa que eu sei o que eu vou tomar. Não aceitou o remédio. O povo antigo também era difícil. Era difícil se entender com ele. Era cabeça dura também. Então, ele foi, um vizinho dele falou assim, falou com o vizinho dele, você vai lá e busca para mim um saco de folha para mim, isso. Eu nem sei falar o nome das folhas. Sei que é folha, raiz, sei lá o que é. Fizeram um saco dessa altura assim, eu trouxe aquele. E pediu a minha mãe para poder fazer aquele chá para ele, tudo do jeito que ele pedia. Quando fez 30 dias, chegou e procurou o encarregado, falou, estou pronto para trabalhar. Ele não aceitou tomar uma injeção sequer. Aí você vê como que era antigamente. Então o povo era voltado muito, principalmente as pessoas idosas, né? Naquela época, ele era voltado muito nas folhas do campo, as raízes do campo que eles tomavam. Não era remédio. Então quase ninguém... Hoje é que todo mundo está chegado no remédio direitinho, né? Tinha uma pessoa que receitava? Tinha. As folhas, nada, esse povo antigo, eles já sabia, eles eram nativos, já conhecia. Meu pai, pelo menos, nunca vi falar que meu pai tivesse uma pessoa para poder orientar ele. Ele falava assim, ó, vai buscar para mim, foi disso. Pronto, não tinha outra coisa. Então era difícil. O povo, a menina, antigamente as coisas eram difíceis demais. Muito difícil. Muito difícil. O senhor falou, seu Zé, que o setor... as pessoas que tinham a carteirinha do INSS